E só para retomar um pouquinho essa parte que é bem polêmica da ressurreição, eu tenho certeza que no chat já estão falando que ele foi preso por causa disso, e foi o que está escrito no Wikipedia lá. Se você procurar Grabovoi, está escrito isso lá. O que você tem a dizer sobre isso? Não, ele não foi preso por causa disso. Então, vou explicar a história do começo ao fim. Pode explicar. Porque foi isso que realmente eu fiz. Nem falei sobre ele, mas vou falar já. Porque, na verdade, eu sou advogada e eu tenho, assim, essas coisas de curiosidade dentro de mim. Se eu conheço uma tecnologia, uma técnica, eu vou lá a fundo pesquisar para saber se realmente aquilo funciona, se é verdade ou não, se é mentira, o que que é. E eu fiz isso com ele. Falei, poxa, eu quero saber. Eu sei já que existe uma história de prisão, então eu quero saber o que que é. Houve um atentado terrorista na cidade de Beslan, certo? No primeiro dia de aula daquela cidade. E esses terroristas mataram crianças, mães, professores, sendo que as autoridades locais foram convidadas naquele momento a intervir. Quando os policiais chegaram e interviram, eles saíram atirando. É isso que se sabe, por todos os lados. E aí foi criança, no meio, tudo. E aí essas mães se uniram, criaram uma associação e ficaram batendo no governo, porque a atitude da polícia, no momento, na visão delas, foi totalmente incoerente, foi infundada, não tinha razão, na verdade, para que eles tomassem aquela atitude. Mas na visão delas, se eles agissem com mais calma, talvez poupasse a vida das crianças. Só que essas mães conheciam também o Grabovoi e começaram, então, a ir nas reuniões que ele fazia em Moscou. Grabovoi sempre foi do tipo que ajudava as pessoas, fazendo as reuniões, ensinando as metodologias dele. E elas simplesmente frequentavam as reuniões. E descobriram isso. Né? Que ele ressuscitava, que ele era capaz de ressuscitar pessoas, é isso? Também. Tinha a metodologia dele. Não que, olha, o Grabovoi convidava as pessoas, vem cá, eu vou ressuscitar você. Não é bem isso. E aí, naquele mesmo ano, que foi 2005, o Grabovoi se declarou candidato a presidente de lá, da Rússia. Nossa. E o que acontece com as pessoas lá que fazem isso, normalmente? Tá? A partir desse momento que ele falou, eu quero ser candidato, começou a perseguição contra ele. Isso não sou eu que estou falando, realmente constam todos os documentos oficiais que falam da vida do Grabovoi. Aí, então, colocaram uma pessoa dentro dessas reuniões, observando tudo o que acontecia, e criaram um histórico de inveracidades, muitas mentiras, como se o Grabovoi cobrasse dessas mães e prometesse que ele, então, iria ressuscitar as crianças delas. Fato esse contestado por elas, porque elas realmente provaram que elas, né, não pagaram um centavo para o Dr. Grabovoi. Ele nunca cobrou delas para ressuscitar a criança. Porque, na verdade, ele tem, dentro da metodologia, a questão da ressurreição. Como tem várias questões, a questão da economia, para você ficar rico, para você ganhar dinheiro, para você se curar, com a questão da saúde, religião, tem várias sessões no ensino dele. E tem também a ressurreição, que é um livro maravilhoso, inclusive. Então, na metodologia de ressurreição, para quem sabe, já estudou, precisa saber, porque senão não adianta falar assim, o Grabovoi prometeu, mas na verdade a ressurreição é como se fosse até talvez uma espécie de religião, como é a questão espírita, a religião espírita. O que diz o espiritismo? Existe vida após a morte. O Grabovoi vai falar a mesma coisa nesse livro. Não significa que você vai comprar o livro dele, vai ler o livro, vai tentar ressuscitar todas as pessoas e que amanhã alguém vai se levantar de um túmulo, certo? O significado real, quando ele diz sobre ressurreição, é que as pessoas podem voltar no plano espiritual também, tanto plano físico
como espiritual. E no plano físico acontece mais rapidamente quando, que foi o caso que eu falei para vocês do policial, que acaba de falecer. Acaba de falecer, ainda dá para voltar, fazendo bem a tecnologia. Mas nesse caso, a esposa contratou, ou melhor, contactou, dizer assim, né? Porque ela não pagou nada para o Grabovoi. Ela comunicou o Grabovoi então participou, realizando as tecnologias, e ele voltou. O Boris Phillips. Então, no caso das mães de Beslan, ele não prometeu ressuscitar as crianças, nunca cobrou nada, e isso está aí na mídia. Bom, mas essa perseguição que tem um cunho superpolítico, tem também um personagem que é um jornalista russo que ele vive colocando informações inverídicas da vida do Dr. Grabovoi. Aliás, ele colocou recentemente com o próprio aparelho PRK. Então, de uma forma assim, resumida para quem está assistindo, ele se candidatou a presidente da Rússia e armaram uma arapuca para ele, Bem armado. para tirar ele da linha, sem questionar o método dele lá. É a questão que viram, ó, vamos tirar esse cara do jogo. Foi mais ou menos isso. Porque ele quis se candidatar a presidente e óbvio que ser presidente de um país que é tão expressivo mundialmente como a gente está vendo aqui, requer a atenção de todos os lados do globo, né? Então não é uma coisa assim. Não ser é presidente trivial. Não é ser presidente da Rússia, como o Putin está, sei lá quantas décadas lá, já é um negócio mais complicado. Achei interessante aqui. O pessoal no chat tava colocando esse mesmo, assim, enquanto estava falando, eles estavam compartilhando essas mesmas informações. Então, muito interessante. Eu achei E bem. tem um detalhe, viu, gente? Tem uma trama política, né? Esse até a gente assim no UOL lá. É. Imagine o Grabovoi. Tem um detalhe importante. Ele era muito conhecido nessa época, muito mesmo. Então ele tinha, assim, ele era muita aparecia nos influência. programas de televisão. Sim, fazia programa. Eu vi no YouTube uns negócios, ele aparecia tipo numa Ana Maria Braga lá. Ele era pop, assim, né? Sim, muito conhecido. Ele devia ser no nível do que o Chico Xavier foi aqui pro Brasil. Exato. Se o Chico Xavier se candidatasse à presidência, ia dar ruim. Você imagina isso? Ia dar ruim. Eu diria assim, como essa comparação. Eu até ia falar isso. Exatamente, muito conhecido. E aí ele começou a incomodar, né, com essa questão da... Na verdade, ele criou um partido político, que se chamava DRUGG, Drug, a gente chama Drug. E nesse partido político ele fez muitas convenções, ele criou regras, leis interessantes. Uma das leis era que as pessoas não iriam morrer mais da Rússia. Interessante. Isso é muito bom. Porque ele sabe que dá para aplicar as tecnologias dele, dá para resolver as questões de saúde das pessoas, prosperidade, etc. Esse tipo de situação. Interessante. Aí a galera quis limpar ele com essas ideias muito exageradas. Sim, para você ter uma ideia, ele permaneceu muito tempo preso. Foi anormal, porque eles não tinham prova de nada. No primeiro momento, eles colocaram essa informação, a informação de que o Grabovoi prometeu, então, ressuscitar crianças das mães de Beslan. As mães de Beslan se revoltaram contra a justiça. Elas foram em várias reuniões com o Ministério Público local, a Justiça, e eles não queriam nem ouvir elas, não estavam nem aí, eles queriam manter o Grabovoi preso, e conseguiram. E aí veio um segundo momento, quando então eles não tinham mais prova para mantê-lo preso, eles começaram a colocar outra informação, de que o Grabovoi então praticou fraude com as pessoas que frequentavam as reuniões dele lá no partido político dele. E também não provaram nada. Por quê? Porque ele está falando de Jesus, porque ele fala que ele também é a segunda vinda de Jesus. Aposto que vocês já viram isso também. Todo mundo já viu. Isso incomodou muito as pessoas. Eu acho que esse é um padrão meio comum no mundo, não é? Sim. Todo médium, todo paranormal, comumente é desacreditado pela grande mídia, pela imprensa, ou
pelos poderes regentes, né, da sociedade. É meio, ainda mais se é realmente, né, ou nesse caso, Nesse nível, né? é nesse nível. Então, assim, óbvio que um ser humano paranormal com esse tipo de poder, ele ia ser alvo, né, de quem controla o país, não é? Então, no nosso querido Chico Xavier, né, no nosso caso aqui, foi um pouco diferente, porque ele absolutamente não buscava fama, dinheiro ou poder. Talvez já até sabendo que ia dar ruim. Então ele não se tornou um incômodo Não. para nenhuma elite dominante, podemos colocar assim, né, do país, que permitia que ele vivesse ali na casinha dele, né, atendendo com forma muito Não humilde. incomodava ninguém. Exatamente, não incomodava ninguém. O Grabovoi já, no caso, poderia Incomodou. mexer algumas coisas ali que não ia ser tão positivo para a Rússia, né? No caso ali. Exatamente. Isso as pessoas não conhecem, mas isso foi realmente o que aconteceu. E essa questão da prisão dele, ele ter ficado muito tempo mantido em cárcere, enfim. As pessoas se moveram, os professores se moveram, os alunos, os apoiadores deles, eles foram até nos Estados Unidos, fizeram várias passeatas. Tem fotos disso na internet. Os alunos fazendo passeata para que soltassem ele. E aí ele foi indenizado pelo governo, justamente porque eles não provaram nada e mantiveram ele muito tempo preso. O russo. Sim. Ele ficou quanto tempo, indenizaram mais ou Grabovoi. menos, preso, você sabe? Eu acredito que de 2005, 6, 7, 8, eu acredito que uns 4 anos, 3 anos ou 4 anos, mais ou menos. Tinha algum motivo real mesmo? Foi uma coisa que foram deixando ele Não quieto tinha lá. nada. Eles negavam todos os habeas corpus pelo Dr. Grabovoi. Sem motivo.